Vamos no ar já. Meus amigos, bom dia aí para você que está nos acompanhando aqui na lição da Escola Sabatina. É uma alegria nós estarmos juntos para estudar a lição da Escola Sabatina de hoje, né, dessa semana. Idioma, texto e contexto. Muito boa lição para a gente... mas nós já estamos no ar. Ok, então, só ajustando aqui alguns detalhes para nós entrarmos aqui tranquilo na nossa transmissão de hoje da lição da Escola Sabatina. Só ajustando alguns detalhes para nós estudarmos juntos aqui a lição. Vamos ver, então, quem são os nossos convidados, quem está conosco aqui na lição da Escola Sabatina dessa semana, que vai discutir um pouquinho para a gente os assuntos dessa semana, que fala muito bem, muita coisa bonita nós tiramos aqui dessa lição durante a semana. Vamos chamar aí o nosso primeiro convidado, né, para dar a sua saudação aí, o pastor Donato, que é o nosso presidente da associação. Pastor Donato, dê a sua saudação aí para os nossos amigos que estão acompanhando aqui a lição da Escola Sabatina. Olá, pastor Márcio, bom dia, os nossos queridos amigos também que estão conosco aí já ao vivo, né, nessa live especial. É um prazer e uma satisfação muito grande estar participando da maior escola do mundo, né? Eu creio que nenhuma escola tem mais de 20 milhões de alunos, né, alunos especiais, que não estudam apenas para passar de ano nesse mundo, mas, sobretudo, para se preparar para a Universidade da Eternidade. Que Deus abençoe vocês. Estaremos aí compartilhando, juntamente com os outros colegas de ministério, essa lição que tem sido muito especial para nós. Ok, obrigado, pastor Donato. Vamos agora convidar aí o nosso amigo, o pastor Cledenilson, que está conosco também. Pastor Cledenilson, é um prazer estarmos juntos. Eu acho que, não sei se ele já chegou ali, enquanto ele está ajustando um detalhe. Vamos chamar o pastor Lucas, que já está com a gente aí. Pastor Lucas, sua saudação aí para a Irmandade. Olá, queridos, que alegria poder falar com vocês e comentar um pouquinho sobre a lição dessa semana. É uma lição muito importante para os nossos dias. O mundo necessita entender melhor as Escrituras, principalmente nos dias de hoje. Nós estaremos aqui juntos para que possamos juntos meditar e aprender ainda mais. Pastor Márcio, muito obrigado. Pastor Donato, pastor Cledenilson, pastor Danilo, vai ser uma benção aqui hoje, eu tenho certeza disso. Valeu, pastor Lucas. Tranquilo, homem de Deus. Abraço aí. Agora o pastor Danilo Lopes, lá de Parauapebas, né? O pastor que está acompanhando a gente de Parauapebas, ele vai participar conosco da lição. Pastor Danilo, sua saudação aí para a Irmandade. Estamos juntos meditar e aprender ainda mais. Pastor Márcio, muito obrigado. Olá, amigos, é um prazer poder estar aqui junto com vocês, né? Dar uma saudação aqui especial para todo mundo aí do distrito de Parauapebas, principalmente aqui de maneira específica, os que são do distrito central. E com certeza vai ser uma bênção poder estar aqui com vocês, minhas igrejas aí da Cidade Nova, igreja aí do bairro Maranhão, Primavera 1 e 2, e o pessoal da Ilha do Gelado. Saudação aqui especial. Amigos, só um detalhe aqui na nossa transmissão, algum dos colegas aí está com o YouTube ligado. Então, desligue aí, tá bom? Desligue aí o YouTube, caso você esteja acompanhando, porque nós também vamos acompanhar aqui, caso haja, né? Se você quiser interagir conosco, se você quiser conversar conosco, tem alguma pergunta dentro da própria lição da Escola Sabatina, você pode fazer. Nós vamos estar aqui juntos. Nós temos aí, olha, 5 pastores, né, para te acompanhar aí. Caso você tenha alguma pergunta dentro do assunto da lição, alguma dúvida que tenha ficado, você pode fazer aqui, tá bom? Sua pergunta aí mesmo. No YouTube nós vamos 5 teólogos aí para te responder. Vamos chamar então o pastor Cledenilson. Pastor Cledenilson, dá a sua saudação aí para a igreja, pastor. Olá, amigos, tudo bem? Tudo na paz? É uma alegria poder estar com vocês nessa manhã de sábado. Louvado seja Deus, parabéns, pastor Márcio, pela iniciativa, para que nós possamos juntos, com a Irmandade, a liderança em geral, compartilhar um pouquinho da bênção do Senhor
do que durante a semana nós estudamos na lição da Escola Sabatina, que é um curso teológico, viu, pastor Márcio? Praticamente 0800, né? De graça. Que Deus os abençoe, nós possamos ser utilizados pelo Espírito Santo nessa manhã. Ok, então, amigos, vamos fazer uma oração para nós começarmos o estudo aqui desta manhã. Quero já agradecer aos nossos amigos que estão aqui, a Lenias, pastor Lenias está acompanhando aqui a nossa live, a Michele França, pastor Robson, Distrito Nova Conquista, conectado também, Patrícia Ribeiro, bom dia, feliz sábado, Ana Raquel Souza, também acompanhando, obrigado aí por estar nos acompanhando, e caso você tenha alguma pergunta, alguma dúvida, pode fazer a sua pergunta aí no chat mesmo, nós vamos ajudar você, tá bom? Vamos fazer uma oração, vamos orar? Nosso Deus, querido Pai, muito obrigado por estar na tua presença nesta hora, em que vamos estudar a lição da Escola Sabatina, Senhor. Recapitular os ensinos que vimos durante a semana, e desta forma, ó Deus, tenhamos uma percepção bem maior, bem mais profunda da sagacidade do teu livro, da grandeza desse livro, ó Deus, e a maneira como ele foi preparado, conduzido até chegar a nós, e a importância de como entender, como ir à tua palavra, compreendendo, ó Deus, que de fato esse livro é muito importante para nos dirigir a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, as nossas decisões, e que o teu Santo Espírito nos abençoe agora no estudo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amigos, nós vamos ver aqui o primeiro ponto da lição, e nós temos aí o verso para memorizar, Deuteronômio capítulo 31, versículo 26, pedir aí para o pastor Lucas ler com a gente Deuteronômio capítulo 31, versículo 26, lê para a gente aí, pastor, o verso para memorizar dessa semana, Deuteronômio 31, 26. O verso diz assim: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Primeira coisa, a gente vê a importância do livro da lei, né? Logicamente, o livro da lei aqui que está sendo colocado é o Pentateuco, a Torá, escrito ali por Moisés. Esse livro deveria estar perto da Arca da Aliança, que era outro símbolo da presença de Deus, mostrando a importância desse livro, gente. A Bíblia, ela não é qualquer livro. Esse livro é o livro que contém, que está aqui nesse livro, as palavras do nosso Deus, né? Nós já temos estudado aí a lição da semana e temos visto aí como foi o processo de inspiração, e entendendo que a Bíblia não foi ditado verbalmente, mas foi inspirado, nós já vimos tudo isso daí. Gente, agora que coisa interessante, né? Existe aí pelo menos 6.000 línguas em todo o mundo, e a Bíblia, ela foi traduzida para apenas 600 idiomas, né? Olha quanto que falta ainda, né? A lição aqui ela colocou que estima-se que mais de 1,5 bilhão de pessoas não tenham nenhuma parte da escritura traduzida, né? Ali para si. Muito embora as sociedades bíblicas, né, no mundo, elas afirmam que mesmo esses 600 idiomas, né, 600 idiomas, a Bíblia foi traduzida para 600 idiomas, mesmo esses 600 eles conseguem alcançar aí praticamente quase todas as pessoas do mundo, né? E nós precisamos compreender as Escrituras, entender qual é a sua mensagem, né? O que tem esse livro e a importância desse livro. E o primeiro texto que a gente vê dentro do texto bíblico aqui da lição está lá em 2 Timóteo 3,16, é um texto que com certeza você até já sabe de cor, né? 2 Timóteo 3,16, eu vou abrir com você, abra sua Bíblia lá, 2 Timóteo 3,16, e aqui é o primeiro texto que nos mostra a importância da Escritura para nós. 2 Timóteo 3,16, diz assim, eu vou ler aqui, diz da seguinte maneira: toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha só o que a Bíblia está dizendo aqui.
toda a Escritura é inspirada por Deus. Não existe partes apenas da Escritura que foram inspiradas por Deus, mas toda ela foi inspirada, toda ela foi dirigida por Deus e ela é útil para algumas coisas, para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça, para que dessa forma o homem de Deus seja perfeito, né? Essa palavra perfeito que aparece aí na tradução do português, na tradução grega, a melhor tradução seria qualificado ou preparado. Então, a Bíblia, ela me ensina, ela me corrige, ela me educa, ela me conduz no caminho da justiça e ela me qualifica para todas as boas obras. Que boas obras seriam essas? A maneira como trato a minha família, minha esposa, meus filhos, meus amigos, né? De fato, um novo coração. Para que eu tenha um novo coração, para que eu seja alguém segundo a vontade de Deus, esse livro, a palavra de Deus, é quem tem poder e que me corrige, me ensina, me educa e me conduz na palavra de Deus, né? Me conduz, de fato, na vontade de Deus. Então, nós temos a Bíblia, ela foi dada ali para os hebreus, né? Ou melhor, Deus chamou os hebreus e deu ali as instruções, eles escreveram o livro. A gente sabe que o hebraico, né, amigos, se quiser auxiliar a gente aí também, a gente sabe que o hebraico, todo mundo aí estudou hebraico, né? Todo mundo aí fez pelo menos duas cadeiras de hebraico, né? Tem gente que fez 3, né? Mas todos nós aí fizemos hebraico e algum colega aí quer falar qual é a dificuldade aí, quais são as diferenças que nós temos aí, por exemplo, da nossa língua para a linguagem hebraica? Alguém quer fazer aí uma consideração aí? Pastor, é interessante que o hebraico, ele é uma língua com poucas palavras, uma língua, o hebraico bíblico, por assim dizer, ele tem poucas palavras, não tem tantas como a gente tem no português. Então, muitas palavras do hebraico, elas têm duplo sentido, né? A gente observa que elas têm vários significados para conseguir compreender todos as traduções que as palavras das línguas mais modernas têm. Então, muitas vezes, uma palavra hebraica ela pode ter uma amplitude imensa de significados, né? Então, isso torna importante a gente entender qual significado aquela palavra tinha para aquele contexto do autor bíblico. A gente observa em alguns momentos que o autor bíblico, de maneira proposital, ele até quer dar um duplo sentido ao significado da palavra, como se ele estivesse fazendo mesmo um jogo de palavras, para que o leitor entendesse até mesmo duplo significado dela com a intenção dele, né? Então, esse é um aspecto que eu acho bastante interessante do idioma hebraico, porque ele, quando é traduzido para o português, ele pode ter significados amplos, uma mesma palavra, que para nós talvez teriam outras palavras melhores, outras palavras que são mais contemporâneas para a gente, mas para eles uma só palavra pode ter amplos significados, e muitas vezes o autor bíblico utiliza desse, digamos, pobreza da língua para nos dar várias facetas do que o texto quer dizer. Creio que eu quero até convidar aí o pastor Donato para falar um pouquinho para a gente aí sobre esse assunto, pastor. As palavras e seus significados, né? O pastor Danilo já colocou aí, de fato, no hebraico, né, nós temos uma palavra que significa várias coisas, né? E eu queria, pastor Donato, aí desse um exemplo para a gente, pastor. E como é que nós percebemos isso, a importância das palavras e os significados que elas possuem, né? Ok, mais uma vez, bom dia a todos. É interessante que todas as línguas têm as suas peculiaridades, né? Têm as suas singularidades. Por exemplo, no português, os filólogos, estudiosos, os lexicólogos, eles falam que existem 3 palavras que não têm tradução em outras línguas, né? E uma delas, ela é muito rica em português
e, infelizmente, as outras línguas não conseguem retratar toda a sua importância e todo o significado, que é a palavra saudade, né? Saudade, em português, ela é muito rica, assim como existem outras palavras profundas e ricas em outros idiomas, como a lição nos apresenta, né? Por exemplo, saudade tem a ver com nostalgia, um desejo melancólico de ver uma pessoa, um lugar que está longe ou que se perdeu no tempo. Então, a palavra saudade, ela tem uma riqueza em português que em outras línguas não conseguem traduzir. Da mesma forma, é o hebraico, né? No hebraico, essa língua que já foi bem traduzida pelo pastor Danilo, essa língua rica também, prática, existem várias palavras na Bíblia que elas resumem em si vários significados. E as duas delas que a lição apresenta, e muito bem apresentada, é a palavra recede, que para mim é uma das palavras mais interessantes da Bíblia, né? Porque a palavra recede, ela pode ser traduzida como grande benevolência, generosidade, benignidade e assim por diante. A palavra recede, ela aparece no Antigo Testamento 240 vezes, né? E ela é muito usada para retratar especialmente misericórdia e bondade. Ela é tão profunda que quando Moisés pediu para Deus revelar a sua glória, Deus disse: Moisés, vai para de trás daquela rocha e eu farei passar a minha recede, né, por a frecha da rocha. Né? Você vê como que essa palavra ela é profunda e rica, né? Ou seja, o Senhor falou para Moisés que ele iria fazer passar a sua recede, a sua benevolência, a sua bondade. Interessante que, se você pegar a Bíblia, essa passagem está lá em Êxodo 33, 19, você vai ver a tradução dessa palavra exatamente nessas variantes, né? Alguns textos apresentam com misericórdia, outros com bondade e outros com benevolência. Mas, obviamente, a gente vê que o principal sentido aí é misericórdia, e a gente entende que nessa passagem em particular, misericórdia personifica, ou seja, recede, personifica a graça de Deus. Agora, a graça de Deus é infinita, a glória de Deus é infinita, né? As palavras humanas, elas são limitadas para retratar a grandiosidade de nosso Deus. Mas o hebraico, a palavra mais próxima para personificar a glória de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, seria a palavra recede. A palavra recede, ela é uma combinação de 3 significados básicos: força, firmeza e amor. Isso é interessante, porque às vezes a gente fala de amor no sentido romântico, no sentido muito lenitivo, né? Muito ali um amor meio que fraco, né? Que frágil. Mas a palavra recede, ela consegue assim resumir em si essas 2 qualidades, né? Do amor, da força e da firmeza, né? Portanto, quando alguns momentos do Antigo Testamento, quando vai se tratar do concerto de misericórdia de Deus, não é um concerto de misericórdia, ou seja, um concerto de recede, não é aquele concerto que possibilita ou que permite que o indivíduo faça tudo, não, mas é um concerto que está prescrito a bondade, o amor, está inserido ali, né, inerente o amor, a benevolência, a unidade de Deus, mas, ao mesmo tempo, Deus pede o quê? Deus pede a reação, a resposta a esse conceito de misericórdia. E, obviamente, que dentro desse pacto de misericórdia, esse pacto de recede, também o outro lado precisa ter o quê? Manter a firmeza, manter a sua parte. Portanto, a misericórdia, ela age, a recede, ela age, mas como resposta também positiva daqueles que entram no concerto de Deus. Por isso que essa palavra recede, ela aparece ali nas molduras de concerto do Antigo Testamento. A outra palavra que apareceu aí também
apresentada é a palavra shalom, né? A palavra shalom não significa apenas paz, mas a palavra shalom tem a ver com plenitude, interesse e bem-estar. Hoje em dia, no hebraico moderno, há uma variação da palavra shalom quando eles vão cumprimentar alguém, né? Quando uma pessoa chega em casa, a palavra shalom, a pessoa pergunta, como é que vai a tua paz, né? Como é que vai a tua paz? Que seria, no hebraico moderno, ma islokan. Então, quando a pessoa chega hoje na casa dos judeus, ele pergunta, como vai a sua paz? Ma islokan, que é uma variação de shalom. E até hoje, então, o cumprimento a partir de shalom é muito especial dentro da comunidade judaica, por causa da riqueza dessa palavra, né? E, obviamente, não seria muito apropriado, e é por isso que é muito gostoso a gente ver alguém cumprimentando nos dias de sábado, né? Shabbat Shalom, né? Ou seja, a paz completa, inteira, plena do sábado que Deus reservou para nós. A palavra paz no Antigo Testamento, Shalom, ela aparece 237 vezes. E exatamente ela aparece nesses contextos, né? Dedicando, desejando felicidade completa, tranquilidade, né? Despreocupação. E no mundo que a gente vive tão ansioso, tão agitado, Shalom é extremamente necessário, especialmente nesses dias em que essa pandemia tem nos tirado a paz, o sono. O Senhor quer nos dar a sua paz. Shalom espiritual, shalom bíblico, shalom completo, pleno, que nos deixa totalmente despreocupados e nos tira a ansiedade dos dias modernos. Então, essas duas palavras a lição abordou. Obviamente, o Antigo Testamento tem muitas outras. Por isso aqui, pastor Márcio, vai uma dica. Se você puder um dia estudar a Bíblia na sua língua original, né, mesmo aí com a concordância, com as gramáticas, é muito interessante que cada palavra, a maioria das palavras em hebraico, elas têm uma amplitude fantástica para poder traduzir o que Deus queria transmitir ao seu povo. Professor Donato, obrigado aí, muito boa esclarecimento aí do significado das palavras, né? Você vê um tema ali, um assunto, e uma única palavra com tantos significados, e a gente pode ver recede, né, a abrangência que essa palavra tem, né, o significado dela, e dentro do contexto, a tradução, e de fato o significado que essa palavra tem. E a Shalom, como a gente, aqui nosso grupo, que nossos irmãos estão acompanhando, né, dando feliz sábado, né, o Shabbat Shalom, né, ela tem uma profundidade também tremenda, é o estado que a pessoa está, é a plenitude, a inteireza. Então, muito interessante nós compreendermos a lição nessa ótica, né, entendendo lá da raiz, lá do fato do original, do texto, né, da palavra original, e compreendermos o significado dela, de fato, que o autor bíblico queria expressar, sendo que uma palavra tem vários significados, né? Mas existe também, né, pastor Clenilson, um padrão dentro do texto bíblico. Nós percebemos que o autor ali, inspirado por Deus ao escrever, ele trazia algumas palavras, eram repetidas, né? Havia algum padrão de palavra. E qual era o significado disso? Por que será que muitas vezes o autor bíblico ele repete algumas palavras? Nós temos chega até a ver dentro de um texto, né, dentro de uma parte, repetir até às vezes 3, 4, 5, 10 vezes, né, a mesma expressão. Eu queria convidar aí o pastor Clenilson para falar um pouquinho. Pastor, explica para a gente um pouquinho sobre esse padrão de repetição. O que o autor bíblico quer falar, né, para o leitor, o que ele quer mostrar para o leitor quando ele age dessa maneira, ele escreve dessa forma. Então, é interessante, né, quando a gente fala de Sagradas Escrituras ou de interpretação,
Pastor Márcio, se você me permite não estar aqui na lição, mas é interessante a gente destacar o seguinte: quando a gente fala de hermenêutica, que foi uma das coisas que você falou no início, a gente fica se perguntando, mas o que seria hermenêutica, né? Quando a gente vai para a faculdade, a gente basicamente acaba entendendo o sentido prático e lógico da hermenêutica, que é a ciência de interpretar textos literários. Mas essa é uma palavra que se derivou aí de uma outra palavra, né, que na verdade veio da mitologia grega. O deus Hermes, ele era responsável para ser um mensageiro, né, entre as coisas que haviam ali, pesos, medidas. Ele também era o mensageiro dos pastores, dos oradores, dos poetas, e ele tinha que levar essas mensagens, né, a outros deuses também com muita exatidão. Então, daí surgiu, de Hermes, surgiu a palavra hermenêutica, que é a ciência de interpretar textos literários. Só que a gente não se prende, ou quem sabe, fica só com esse conceito. Na verdade, a nossa vida é uma hermenêutica, né? A gente, quando não interpreta palavras, nós estamos interpretando pessoas. Quando não se interpreta pessoas, você tem que se interpretar formas. E é exatamente o que a parte de terça-feira nos fala, né? Eu não queria ficar só com o que o autor abordou na lição da Escola Sabatina no que diz respeito ao significado das repetições, que é uma maneira muito prática, já que o hebraico ele não tem usualmente uma forma literária como a escrita europeia, né, seguida aí de acentos, de pontuações para dar ênfase, mas utiliza praticamente aí outras formas de comunicar essas ideias. Eu queria começar apresentando para vocês de forma bem prática, espero que você possa aprender também de forma muito, muito interessante, que não só no que diz respeito às repetições das palavras, mas se você for ver, dentro da poesia hebraica, né, existe uma forma muito clássica de se transmitir ideias. Por exemplo, quando a gente vai para o livro de Juízes, esse é um exemplo que eu vou dar, mas tem vários exemplos nas Sagradas Escrituras. Quando você lê ali categoricamente o livro de Juízes, você percebe que o livro de Juízes ele tem uma estrutura assim, muito ambígua e cheia de omissões. Quer ver? Quando a gente vai para a história de Jefté, que está no capítulo 11, especialmente aí eu grifei o versículo, deixa eu ver, grifei aqui o versículo 30, 31 e 35, a gente encontra ali algo bem interessante. Uma história e uma promessa de sacrifício que houve por parte de Jefté, se ele vencesse a guerra, e automaticamente, um pouquinho mais lá na frente, uma história que termina com uma interrogação, que é exatamente sobre esse sacrifício, porque a primeira pessoa que saiu ali da sua casa para lhe receber foi a sua filha. Eu não vou entrar nos méritos dessa questão, porque o debate é muito grande, mas eu vou destacar só a questão da estrutura literária do próprio livro. Quando a gente ainda permanece aí no livro de Juízes, nós encontramos uma outra história interessante, que é a morte da concubina. Está relacionada aí com aquele levita que saiu de Belém de Judá, caminhando e tudo, e assim a gente conhece toda aquela história. E no final, a morte dela é de forma brutal, onde se corta em 12 pedaços o corpo dela e se envia. É uma história que tem todo um começo, um meio, mas parece que não tem um fim. Em outras palavras, se a gente for ver a estrutura do livro de Juízes, parece que é um livro cheio de interrogações e omissões, né? Segundo a tradição judaica, praticamente quem escreveu o livro de Juízes foi Samuel. E por meio dessa estrutura literária cheia de interrogações e omissões, provavelmente o autor queria deixar uma ideia a cada um de nós. Não sei se você sabe, mas o livro de Juízes, ele narra a história ali de 300 anos de apostasia do povo de Deus, né? São 300 anos de apostasia do povo de Deus. Em outras palavras, é bem verdade que esse livro, cheio de interrogações e omissões, pode também estar retratando a vida espiritual do povo. É interessante também, no mesmo livro de Juízes, ainda destacando dentro dessa questão da repetição, pastor Márcio, nós podemos encontrar aí algumas frases que acabam aparecendo de forma repetidas. Por exemplo, quando você vai em Juízes capítulo 19, versículo 1, você vê que o autor ele faz questão de dizer assim, olha, naqueles dias não havia rei em Israel.
E se você for ler todo o livro de Juízes, você vai ver que constantemente, tá, dentro da estrutura literária, essa frase ela aparece. Uma outra frase que começa e termina também o livro de Juízes, inclusive eu fiz questão de grifar aí o versículo 25 do capítulo 21, lá no final do livro de Juízes, cada um fazia o que bem lhe parecia, denotando assim, né, toda a confusão que havia naquela época, e é bem provável, segundo alguns escritores e autores, que com essa estrutura literária, o próprio autor queria dar aí uma lição, né, e de forma bem paralela, comparar com a vida espiritual, que era uma dúvida, já que não havia rei e já que eles faziam o que bem lhe parecia. Agora, existe uma outra forma também de escrita dos judeus, que é bem peculiar deles mesmos. Inclusive, nós encontramos em Provérbios, em Salmos, nós encontramos aí também nos livros de profecia. Nós temos a estrutura quiasmática, né? Por meio de quiasmo. E o que é um quiasmo, pastor Cledenilson? É uma linguagem formada por paralelismo, ou seja, é uma sequência de frases repetidas em uma ordem invertida. Ambas se combinam. Por exemplo, se você abrir aí a sua Bíblia, em Isaías capítulo 22, verso 22, você vai ver que o autor, ele fala algo bem interessante, mas aí eu vou logo para o texto, vou logo aqui para o quiasmo. Você vai encontrar frases como ele abre e ninguém abrirá. Ou seja, são frases paralelas que se combinam. Tá? Se você for continuar lendo o texto aí, você vai ver que tem uma frase que diz assim, ó, ninguém fechará. E a outra frase que combina com esta é, e ele fechará. Agora, qual seria, então, a ideia central do autor ao destacar esse paralelismo, né? E esse quiasmo que a gente acaba encontrando aqui? A ideia de que só Deus abre e só Deus fecha. Então, essa era uma outra forma, né, de comunicação dos judeus na época. Era um estilo literário que eles tinham de escrever para denotar, assim, algo muito mais importante. Existem outras formas de quiasmos que, se a gente fosse falar aqui, o tempo não abarca. Agora, quando a gente vai para o texto bíblico também, pastor Márcio, e você que está nos acompanhando, nós percebemos aí que uma outra forma de expressar ideias que os judeus utilizavam era exatamente a repetição de palavras, né? Por exemplo, em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, nós temos aí não só 3 vezes a palavra criar sendo repetida, mas eu não sei se você se deu conta ao estudar a Bíblia, nós temos também aí 3 vezes a palavra imagem que aparece. Ou seja, por que o autor, ele deu ênfase, né, e repetiu ali 3 vezes a palavra imagem? É claro, ele queria destacar aí que nós somos imagem e semelhança de quem? De Deus, em amor, em santidade, em espiritualidade. Por que ele repetiu também 3 vezes a palavra criou? Criar, né, que vem aí do verbo hebraico bará, que só quem tem capacidade de criar do zero é Deus. Por que ele fez isso? Claro, porque a ênfase é que Moisés queria dar é de que Deus é o nosso Criador. Não existe mais nenhum ser na face da terra que tenha o poder de fazer aparecer do nada alguém. Quando nós vamos para Isaías capítulo 6, versos 1 ao 3, vou deixar para que você possa acompanhar aí o texto bíblico em casa por causa do texto, ou melhor, por causa do tempo, nós percebemos o seguinte, aí nós temos 3 vezes a palavra santo. E qual era a ênfase do profeta Isaías? Destacar a santidade plena, divina de Deus que enche o templo. Né? Então, você vê também, agora eu queria convidar vocês para que a gente pudesse fechar o nosso pensamento, queria convidá-los agora a abrir a sua Bíblia em Apocalipse. Esses 2 últimos textos eu gostaria de ler com vocês. Apocalipse, vamos aqui no capítulo 12, versículo 7. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos,
Então, veja que a palavra peleja, que também pode ser traduzida como guerra, e em grego essa palavra chama-se polemeu, ou declinada polemos, que significa aí combate, né? Pancadaria. Daí vem a palavra pugilista também, não é? Então, você vê que dentro de um verso só, nós temos a repetição, né, 3 vezes da palavra guerra ou peleja. Por quê, pastor Cledenilson? Porque o autor de Apocalipse queria dar ênfase de que, de fato, aconteceu uma guerra. E nós não podemos acreditar que essa guerra foi apenas algo simbólico, porque senão, simbolicamente, Satanás também foi expulso do céu. Agora, por último, eu queria destacar para vocês aqui, bem rapidinho, o último capítulo de Apocalipse. Tá? Apocalipse, capítulo 22. E aí, dentro de uma porção maior, nós temos aqui Apocalipse, capítulo 22, aqui já termina. Veja o verso 7, verso 12 e verso 22. A repetição das frases, eis que venho sem demora, no versículo 7, versículo 12. E eis que venho sem demora, e por último, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Que Deus abençoe. A ênfase é de que Jesus irá voltar. Ok, pastor Cledenilson, obrigado pelas explanações dentro desse assunto, né? A gente percebe como é complexo, né? Que coisa tremenda, a maneira como o autor bíblico ele foi colocando, a maneira como ele queria expressar, não é? Dar uma ênfase a alguma coisa, para mostrar como aquilo era importante. Então, a maneira como os hebreus usavam, né? Na língua, na linguagem, para colocar todo esse sentido aí. E, de fato, a Bíblia, a gente vai achar muito isso, né? Esses padrões, essas repetições, o que significa isso. Então, é muito importante a gente ver uma outra parte, né, dentro desse assunto, para que eu entenda, né? Eu não posso, nenhuma dessas palavras elas são isoladas, né? Nenhuma dessas palavras estão ali por acaso, mas elas estão dentro de um contexto, né? E eu quero chamar aí o pastor Lucas. Pastor Lucas, fala para a gente um pouquinho desses textos dentro de contextos, essas palavras, né? Elas nunca estão isoladas, elas estão dentro de todo um corpo, de um assunto, de um tema, para que aquele que estuda a Bíblia, aquele que está lendo a Bíblia, compreenda de fato a mensagem que foi escrita e qual a mensagem que Deus quer dar para o seu servo, para o seu filho, para aquele que tem acesso à palavra de Deus. Muito bem, a gente percebeu aí nas palavras do pastor Donato sobre o significado das palavras, depois o pastor Cledenilson com uma aula, né, mostrando a questão das repetições, e tudo isso nós precisamos entender que existe um contexto, né? E nós usamos muito de alegorias. Quando a gente fala, quando a gente lê alguma coisa, a gente vai aplicar essa hermenêutica, a gente faz a alegorização. E a gente tem que ter cuidados com as alegorizações, porque cada palavra ela tem um detalhe periférico dentro da história bíblica. Nós vamos ter que levar em consideração a análise do contexto imediato da onde o texto está inserido, e também ter um pouco ali de entendimento do contexto mais amplo. Pastor, como que eu faço isso? Isso vai necessitar que você primeiro tenha disposição para buscar e se aprofundar no texto bíblico. Como os colegas já disseram, existem hoje muitas ferramentas gratuitas que você pode usar na sua casa. Hoje, léxicos, dicionários e muitas outras coisas estão disponíveis em bibliotecas. Até no Google você encontra esses livros de forma gratuita e aplicativos, para que você possa fazer essa interpretação correta. Então, se eu pegasse, por exemplo, vou colocar aqui para você, se eu lesse esse texto para você, dissesse assim, neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se você, de repente, faz aquele tipo de estudo que você fecha a Bíblia
fecha o olho, abre e fala, Senhor, fala comigo desse jeito, sem ter uma pesquisa, sem procurar aplicar o coração e a busca do Espírito Santo para te iluminar, e você abre nesse texto, a gente de cara já vai entender o quê? Que os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então, se nós pegarmos o texto isolado e não entendermos o que está dentro da perícope completa, dentro do escopo completo ali, nós vamos ter dificuldades. Se nós lermos um verso acima, você já lê assim, ó, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então, aqui, Paulo está dizendo assim, olha, se vocês não acreditam que Cristo não ressuscitou, vocês também estão perdidos. Então, Paulo ele já está mostrando para nós que existe um contexto. Se eu pegar outro verso aqui e ler para você e disser assim, ó, poderia fazer um sermão sobre esse texto e colocar assim para você. Ó. Deixa eu achar aqui. Aqui. Verso 9 diz assim, e disse-lhe, tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Se você pegar o texto, você pode fazer um sermão gigantesco. Olha, o pedido da palavra de Deus é que a gente se prostre e o adore. A gente pode cair no erro, e como muitos aí fora têm caído, de pegar o texto bíblico, um verso apenas, e aplicar aquilo de uma forma equivocada, fazendo alegorias. E quando a gente vai ver o contexto desse verso, a gente se encontra lá no deserto da tentação, e Satanás falando isso para o próprio Jesus. Então, a necessidade que nós temos é de, primeiro, entender um pouco o contexto imediato, o que está acontecendo próximo ali, um pouco do contexto histórico e o que o escritor, como o pastor Cledenilson disse sobre as estruturas dos livros, se é poesia, se é história, se é profecia, para que a gente possa começar a colocar tudo no seu lugar para ter uma compreensão mais ideal do texto. Se eu tiro um texto fora do contexto, eu crio um pretexto, e aí nós incorremos em tantas religiões hoje, com uma Bíblia só nas mãos, falando dos mesmos assuntos, às vezes, tendo ideias completamente equivocadas. Eles pegam detalhes das Escrituras, colocam como verdade, que eram para os dias passados, colocam como verdades nos dias de hoje, e o que necessita ser feito no dia de hoje, que a Bíblia coloca para nós, eles colocam no futuro, no passado, e aí entra as linhas de interpretação, de interpretações preterista, futurista, e assim vai. E a lição já veio falando disso lá atrás um pouquinho. A lição também vai falar sobre aqui um pouco do jogo de palavras, né? Aqui ele vai falar sobre a palavra bara, que Cristo fez o universo a partir do nada. Ele é o único capaz de fazer algo do nada. Essa palavra bara, ela só está atribuída a Deus, não é mais usada em nenhum outro contexto. E aí ele vai... Quando Cristo, ele cria o homem, quando Deus cria o homem do bara, né, do nada, e ele cria o homem, ele coloca o nome de Adão no hebraico. E aí, por que ele usa essa expressão? Porque ele vai falar que o homem foi feito do pó da terra, e a terra em hebraico é Adamá. Então, como o homem foi feito do pó da terra, ele usa esse joguinho de palavras. Se o homem foi feito da Adamá, ele vai então ser chamado Adão. Ele faz esse jogo. E aí você vai perceber que não só Adão é usado como o homem Adão, mas como também a humanidade. Ele vai ter essas colocações. Você vai ver isso em Gênesis 1:27, Gênesis 2:7, que em um momento fala de Adão, o homem Adão, mas depois vai falar Adão e Eva, usando a universalidade ali da palavra, mostrando a humanidade. E Jesus, então, seria esse segundo Adão. Você vai ver isso ali em Romanos, capítulo 5, e por aí em diante. Então, a nossa necessidade primordial
para que possamos entender as Escrituras é olhar realmente o significado, ter ali a utilização de um léxico, de uma gramática, depois você entender como que os livros estão alocados, qual é a estrutura literária, e depois, então, colocar o texto dentro do seu contexto, estudando o contexto imediato, contexto geral, para que a alegorização, a aplicação, a homilia, ela seja feita de uma forma mais contundente e verdadeira para as pessoas que são leigas hoje. Ok, pastor, beleza aí, muito obrigado aí pelas explanações. De fato, que riqueza, né? Nossa, que riqueza nós temos tido aí nessa lição da Escola Sabatina para entender a Bíblia, entender como a palavra de Deus ela foi escrita, e o sentido, né, de que nós vemos a construção. É muito bonita essa construção bíblica desse livro, as palavras colocadas no lugar certo, né? É interessante como Deus guiou também o autor bíblico para ele escrever, no processo da escrita, a palavra, né? Que palavra eu coloco aqui que expresse isso, que de fato possa compreender verdadeiramente a mensagem que está ali. Nós sabemos que os livros, cada livro desse dentro da palavra de Deus, ele tem uma mensagem, tem um significado. E eu queria convidar o pastor Danilo para falar um pouquinho para a gente, pastor, sobre os livros, a mensagem deles, o propósito deles. Como é que talvez a gente... uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer quando vai ler a Bíblia, o que a gente deve observar para que a mensagem, o propósito do livro, eu entenda o que esse livro quer dizer, qual é a mensagem dele, por que foi escrito. Então, eu quero convidar aí o pastor Danilo para falar para a gente um pouquinho aí sobre as mensagens, o propósito dos livros da Bíblia. Muito bem, pastor. Amigos, é interessante a gente entender a Bíblia. A palavra Bíblia significa conjunto de livros, né, de livrinhos. Então, dentro desse compêndio, a gente tem diversidade de estilos literários, né? Nós temos poesia, nós temos cartas, temos livros históricos e proféticos, né? E eles não são assim todos, a gente não pode entender, interpretar todos da mesma maneira, né? Tem um exemplo aqui, inclusive, no livro de Cantares, Cantares capítulo 1, verso 9. Interessante que sábio Salomão, ele faz um elogio à sua amada. Ele coloca ali um elogio sobre a Sulamita, né? Que é a mulher identificada. Então é interessante ver que, imagine só se hoje a gente quisesse copiar o elogio de Salomão. Cantares capítulo 1, verso 9, ele diz: as éguas do carro de Faraó te comparo, ó amada minha. Imagina você chegar para sua esposa ou para sua namorada e dizer: olha, meu bem, seguindo aqui o modelo bíblico, as éguas do carro do Faraó eu te comparo. Você vai levar um tapa na cara, provavelmente, né? Então, ali é uma poesia, tem que ver com o elogio que Salomão fazia dentro do contexto de sua época e a importância que existia para os fundamentos de beleza que é utilizado ali naquele contexto. A gente observa dentro dessa questão, pastor, que os livros eles tinham, às vezes, a sua mensagem principal centrada, às vezes, em uma frase, às vezes, em uma palavra. Por exemplo, o pastor Cledenilson citou aí em relação ao quiasmo, né? Que vem da letra X, a letra Ki do alfabeto grego, né? Onde o principal ele não está no começo nem no fim do texto, ele está ali no centro. É interessante você pegar o livro de Apocalipse e ele tem um número ímpar de versículos. Se você jogar metade dos versículos para um lado e metade dos versículos para o outro, você tem o que está em Apocalipse capítulo 12, onde diz assim que eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Pronto. Ali é a mensagem central que o livro ele expressa de maneira bem simples e bem prática. O pastor Donato citou aí para a gente também em relação ao Shalom, e a gente aqui na lição de quinta-feira observou que tratou sobre o autor Moisés, de alguns textos que ele utiliza.
E Moisés tem ali, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 em diante, talvez uma das principais ênfases de todo o Pentateuco é que o povo de Israel deveria praticar o Shema. Shema, ouve, ó Israel. Essas são as palavras, as instruções. Ellen White comentou aqui, dentro do contexto da lição, que enquanto Moisés estava no campo, ali cuidando do rebanho, os anjos celestes traziam luz sobre os escritos que ele trazia. Então, provavelmente, dentro da instrução que ele, a revelação de Deus que ele recebeu, a inspiração de Deus, ele colocou o Shema como talvez o principal de todo o Pentateuco. Olha, nós caímos ali no Gênesis na queda porque nós desobedecemos a voz de Deus, fomos ao cativeiro porque desobedecemos a voz de Deus. Para que o povo possa entrar em Canaã, precisamos obedecer a voz de Deus. Interessante que a palavra Shema do hebraico, ela tem esse duplo significado. Ela pode ser tanto traduzida como ouvir, como também traduzida como obedecer. Então, interessante o autor ele pegar uma palavra e usar exatamente o duplo sentido dela para que a gente entenda ela de maneira mais ampla. Só obedece quem ouve, né? Só obedece quem ouve. Então, a gente lê agora o Pentateuco de maneira diferente. Moisés ali, em todos os momentos, está querendo dizer para a gente, olha, não adianta você ouvir e não seguir, e não obedecer. Interessante na estrutura, até mesmo que o pastor Lucas destacou aí das palavras, não sei se você já caiu na curiosidade de perguntar por que o Salmo 119 ele tem tantos versículos. E aí, quando você estuda aquela estrutura literária, a mensagem que o texto de Salmos quer dizer, você observa que no livro de Salmos, o Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia, ele tem a cada 8 estrofes uma letra do alfabeto hebraico para iniciar aquela sequência de 8 estrofes. Então, se você fizer 22 letras do alfabeto hebraico vezes 8, dá 176, que é o número de versículos que você encontra lá no livro de Salmos, né? Quando você vê a mensagem do livro, você começa a entender um pouquinho algumas intenções do autor em algumas palavras, né? Você vê que, por exemplo, a palavra sarx, que é a palavra carne, ela tem uma amplitude muito grande, né? Você vê que na Epístola de João, muitas vezes, quando ele fala da palavra sarx, a mensagem no Evangelho de João, na maioria das vezes, a palavra sarx, que é carne, ela quer dizer pessoas. Como em João 3,16, Deus amou as pessoas, Deus amou o mundo. É interessante que você vê em 1 João 2,15, quando ele utiliza a palavra mundo, ele não se refere mais a pessoas, mas se refere a planetas. Paulo, por exemplo, quando fala da carne em Coríntios, por vezes ele está falando da carne como algo mal, algo maligno. Outras vezes ele fala da palavra carne como o povo de Deus em Romanos. Então, saber a intenção do autor dentro do livro nos ajuda a entender um pouquinho a intenção dele melhor em cada uma de suas palavras, né? A gente pega o primeiro Salmo da Bíblia, no versículo 2, onde o autor destaca que bem-aventurado aquele que medita na palavra de Deus, na lei de Deus. E aí você vai lá para o significado, a tradução do meditar. Essa palavra meditar, ele tem que ver com um som que os animais fazem, o cachorrinho faz, ou o leão faz quando está em cima da sua presa. Quando ele está ali comendo, ele está degustando. A palavra meditar, que para nós hoje, muitos podem relacionar ela a alguma coisa como parada, refletindo, apenas pensando, uma coisa assim letárgica, inerte, sem ação. É totalmente diferente nessa cultura hebraica, né? É algo em que você está comendo, está se regozijando, está alegre. Então, é mais ou menos como hoje você, de repente, seguir a palavra de Deus e ver as consequências positivas disso em sua vida e você parar para refletir, nossa, que bom que eu me dei bem nesse emprego, eu me dei bem nessa atividade, porque eu segui a palavra de Deus. E agora você degusta isso.
né? Então é um outro sentido, por isso que a Bíblia fala feliz, né? Alguém que percebe a ação do que a palavra meditar tem para a sua vida. Então, é interessante a gente ver que os livros eles tinham uma mensagem em específico, né? E que essa mensagem, elas davam toda a ênfase em relação às palavras, em relação àquilo que às vezes pode parecer um duplo sentido. O autor, ele utiliza essas palavras para querer elucidar melhor aquilo que ele queria dizer durante todo o compêndio, durante todo o livro. Você perceber quais são os públicos-alvos, você pega o Evangelho de Mateus, aí você percebe lá que Mateus está falando para os judeus. Então, você percebe então que no início, quando ele coloca ali a genealogia de Jesus Cristo, ele vai colocando ali quantas gerações se passou de uma para outra, e sempre se traduz ali, foram 14 gerações, 14 gerações, 14 gerações. Esse 14, ele no estudo da gematria, onde você relaciona as letras com os números, ele é o número do nome Davi. Então, a intenção do autor ao falar para os judeus que Jesus é o descendente de Davi, tem a importância de colocar que tinham 14 gerações de uma era a outra até a vinda do Messias. Então, isso torna a nossa amplitude, a nossa visão bíblica muito maior quando você entende qual é o público e qual é a intenção do autor dentro da mensagem naquele livro especificamente. Ei, pastor Danilo, muito bom. Olha que lição tremenda, né? E a gente aqui estudando com esses teólogos aí, só fera. Obrigado aí. Vamos às considerações finais, então, do que nós vimos aí, as impressões, né? Começar com o pastor Donato. Pastor Donato, deixa aí as suas impressões da lição da Escola Sabatina, algum detalhe mais. Aí nós teremos, cada um de nós teremos um minutinho apenas para fazer as considerações finais. Depois eu vou ler aqui os comentários dos nossos irmãos. Caso tenha alguma dúvida também, a gente já joga aqui para a resposta. Tá bom, pastor Donato? Primeiro, eu quero parabenizar e a participação de cada um. A gente percebeu que o pessoal fez o dever de casa direitinho, né? Estudou, se aprofundou e trouxe o melhor aí para a lição da Escola Sabatina, né? Deus sempre merece o melhor. Mas o que eu quero deixar é muito simples, né? A gente falou de contexto, falou de estruturas quiásticas, a gente falou da riqueza, das peculiaridades de cada língua, mas eu quero dizer uma coisa muito simples, né? É questão, qualquer pessoa pode entender a palavra de Deus pela ação do Espírito Santo. A nossa maior busca, a nossa maior necessidade é da bênção do Espírito Santo, porque ele é que nos faz entender a palavra de Deus. Ela é escrita para os eruditos, mas também ela é escrita para os simples, e o objetivo dela é a salvação. E como se trata de salvação, Deus não deixa o seu povo tateando no escuro. Ok, vamos ouvir então o pastor Cledenilson. Maravilha, bênção estudar a Bíblia e saber que, apesar de todas essas características peculiares que a mesma tem, o objetivo dela é alcançar o nosso coração. Que Deus nos abençoe. Ok, obrigado, pastor Cledenilson. Pastor Danilo Lopes. Eu destaco um trecho que Ellen White ela coloca para a gente aqui no livro Orientação da Criança, no capítulo 77, onde ela destaca para nós que o estudo da Bíblia, o aprofundamento das Escrituras, ela não é algo natural. Então, se acontece de nós, às vezes, termos preguiça, não temos vontade de buscar esse conhecimento, para a gente entender que isso faz parte da nossa natureza pecaminosa. Então, persistir no estudo das Escrituras, isso é algo que nós devemos colocar como um padrão, né? Vencer essa tendência ruim, nos alimentarmos da palavra de Deus, e conforme você ir pesquisando e descobrindo coisas novas, você vai perceber como ela vai ficar gostosa e prazerosa na sua vida, e vai transformar ali, com certeza, as suas ações, as suas decisões, o seu intelecto. Ok, pastor Danilo, obrigado. Vamos aqui só ler rapidamente os comentários aqui daqueles que estiveram conosco, mandar uma saudação aqui para os nossos amigos, nossos irmãos, já mandamos ali no começo.
A Ana Kel Souza participando conosco, Francisco Nogueira, Reginaldo da Cruz Lima, Tucuruí Central, Miriam Araújo, Antônio Malha, de São Félix do Xingu, vamos ver, o pastor Valmir, acho que é o pastor Valmir, né, que está aqui conosco também, Mari Neide Marçal Carvalho, Feliz Sábado, Central de Tucuruí, Isaac Borges, Elisane Freitas, deixa eu ver aqui, quem mais? Hélio Lemos, Feliz Sábado, essa lição é muito esclarecedora, está abrindo um entendimento mais detalhado da mensagem. Olha aí o Hélio Lemos, obrigado, Hélio. Vamos ver quem mais aqui. Um abraço aos irmãos da Igreja do Jordão Nereu, acho que é São Félix, né? Marcondes Almeida. O pastor Donato comentou também: a singularidade da Bíblia não provém da cultura ou sociedade, provém antes de sua fonte original e dos assuntos que trata. É a revelação do Filho de Deus, Jesus Cristo, Salvador do mundo. Amém. De fato, a palavra de Deus, toda ela mostrar e revelar quem é o Filho de Deus, né? O Senhor Jesus, nosso Salvador. Mônica Reis Brandão, que a paz de Cristo esteja conosco. Marcondes Almeida, muitos têm medo do livro de Apocalipse, porém Apocalipse é um livro de revelação e nos traz todas as revelações que Deus quer nos revelar. Deixa eu ver aqui mais. A ressurreição de Cristo, Marcondes também, mais uma vez. É a única certeza que temos, que nós também seremos resgatados dos túmulos e na sua própria vinda, né? Na vinda de Cristo. Deixa eu ver quem mais comentou. Ok, gente. Muito bom estarmos aí acompanhando. A última que mandou aqui, Deirlândia Fernandes, de Nova Marabá 2. Feliz sábado, irmã. Feliz sábado a todos vocês e os amigos que estão nos acompanhando aqui na lição da Escola Sabatina. É um prazer estarmos juntos. Lembre que nesse canal da Escola Sabatina você tem a lição todo dia, né? Todo dia nós temos um videozinho rápido, 4, 5 minutos, é um resumo rápido da lição, para que você acompanhe, te ajude aí algum detalhe. E sempre no sábado nós vamos ter a nossa equipe aí participando, né? Vamos colocar aí geral agora, todos nós aí. Pastor Donato, obrigado, Pastor Donato, aí mais uma vez, está conosco. Pastor Cledenilson Nascimento, que é evangelista aí da Associação Sul do Pará, batiza, né, pastor? Tem que batismo. Pastor Danilo, que direto ali de Parauapebas, Central de Parauapebas, pastor, obrigado aí. Deus abençoe, um abraço para todos vocês. Que Deus, então, nos conduza na lição da Escola Sabatina. Agradeço, então, a participação de todos e peço a você que está aqui conosco, se inscreva no canal. Todo dia você vai receber aí uma mensagem aí da lição da Escola Sabatina. Curta aí, se você achou legal a transmissão da Escola Sabatina. Isso aqui é ao vivo, né? Nós estamos ao vivo agora. Então, dá o seu like aí, tá bom? Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus.